temos a igreja aberta todos os dias, de 6 da manhã até as 7. É um tempo que alguns irmãos têm vindo aqui a clamar pelo nosso país. Eu penso que é senso comum a necessidade de estarmos intercedendo pelo nosso país. Especial pelo presidente da República, a equipe que está atuando nessa faina que estamos enfrentando, e eu espero sinceramente que essa situação ela termine o mais rápido possível. Tenho certeza que vai terminar. Eu só aguardo, de fato, a ação misericordiosa de Deus sobre a vida do nosso povo e também da igreja, para que a igreja ela saiba ser igreja sem templo também, né? Que a gente tenha um tempo de aprendizado. Estar aqui no templo, para mim, é muito agradável. Como eu sempre disse aqui, é um momento de lazer, momento de reencontro, momento de celebração, mas o nosso exercício de igreja de Cristo é lá fora. Concluindo a minha fala nessa introdução, relembrando aqui a palavra que eu dei no domingo passado, no final do dia, o versículo que eu tenho muito apreço, que é o versículo 4, capítulo 23 de Salmos, que serve muito bem para nós no dia de hoje. Ainda estejamos no momento de ameaça de morte, de risco de morte, eu não temerei mal algum, porque Deus é o meu guardador, Ele está comigo e vai usar todos os recursos para me guardar. Vai usar o cajado, vai usar a vara, vai usar o que for preciso para nos guardar. Essa é a experiência que eu tenho vivido ao longo da minha vida, e essa é a experiência que nós vamos experimentar, já estamos experimentando no nosso país, porque todas as previsões catastróficas não estão se cumprindo. Estamos ficando muito longe das previsões catastróficas que foram feitas. Eu tenho certeza que nós vamos ser uma referência para o mundo em superação de desafios. Pai, obrigado por esse encontro dessa manhã. Eu agradeço a vida de cada um dos meus irmãos que está aqui. Eu quero pedir ao Senhor que seja um tempo de celebração, de manifestação da tua graça, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Quero convidá-los para a leitura do Evangelho de João, capítulo 21, dos versos 3 até o 17. Evangelho de João, capítulo 21, versos 3 a 17. Diz assim a palavra do Senhor: vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram: nós vamos com você. Eles foram, entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. Ele disse: lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo-o dizer isso, vestiu a capa, pois havia tirado, lançou-se no mar
Aos outros discípulos vieram trazendo o barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre brasas e um pouco de pão. Disse-lhe Jesus: tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhes disse: venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar: quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e o deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos depois que ressuscitou dos mortos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuide dos nossos cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude na compreensão da palavra dele lida nesse momento. Irmãos, nós hoje celebramos a Páscoa. Separamos esse dia para essa finalidade. Você já conhece, já ouviu várias interpretações do significado da palavra Páscoa. Eu quero destacar um significado pouco comum, mas é o que me interessa ou nos interessa nessa manhã, que é poupar. O que aconteceu na época que o povo estava no Egito? O povo, depois de passar por 9 pragas, Deus então vai para a última, a derradeira, o checkmate em Faraó. E Deus então orienta Moisés e Arão a que digam ao povo que cada família tenha um cordeiro que no momento próprio deveria ser sacrificado, cozido de um modo especial, e que o sangue desse cordeiro deveria ser colocado na verga da porta, na parte superior. E esse seria o sinal de quando o anjo da morte viesse passando, aquela casa seria poupada da morte. O anjo passaria à frente. Esse é o ponto. Tema que eu quero pensar com você nessa manhã é poupados pela graça. Nós fomos, estamos aqui porque o Senhor tem nos poupado pela graça dele. Aquelas famílias, elas não sofreram o mal que as famílias do Egito, as que não tinham
o sinal sobre a porta do sangue do Cordeiro que aquelas famílias sofreram. O anjo provocou uma mortandade naquele país, inclusive na casa de Faraó. Irmãos, esse texto que lemos, ele nos apresenta o terceiro momento em que Jesus se encontra com os seus discípulos. E esse encontro tinha um objetivo, pelo que nos parece aqui, que era uma conversa que Jesus precisava ter com Pedro. Agora, Pedro possivelmente foi o discípulo com situações mais estranhas no ministério de Jesus. Eu vou citar aqui algumas. Uma delas foi quando Jesus pergunta aos seus discípulos o que o povo estava pensando, dizendo acerca dele. E no final de contas, Pedro então diz o quê? Tu és o Filho do Deus vivo. No momento seguinte, Jesus diz para Pedro o quê? Afasta-te de mim, Satanás. Um outro momento que eu quero destacar com vocês é quando Jesus fala, preparando os seus discípulos para a morte dele, e dizendo que ele iria para um lugar onde eles não poderiam acompanhar. E o que Pedro diz? Não, Senhor, eu vou contigo, porque se precisar morrer, eu vou no seu lugar. E aí Jesus então abre o jogo com Pedro. Pedro, preste atenção. Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E foi exatamente o que aconteceu. E aí, irmãos, dentre outras situações, Pedro mete a espada na orelha do soldado, aquele cara extravagante. E é esse camarada que Jesus chama para uma conversa. Isso é algo realmente interessante. Essa conversa, ela teve basicamente 3 atos parecidos. O primeiro deles é quando Jesus então pergunta: Pedro, você me ama mais do que esses seus amigos todos aí? E Pedro diz um sim e transfere a responsabilidade para Jesus. Sim, Senhor, mas o Senhor sabe. E aí Jesus repete a pergunta e coloca a coisa mais pessoal. Ele e Pedro: Pedro, você me ama? E Pedro repete a mesma pergunta, a mesma resposta, transferindo para Jesus a maior parte da responsabilidade. O Senhor sabe. E quando Jesus faz a pergunta terceira vez, aí ele fica magoado com Jesus. E ele diz: Senhor, você sabe de tudo. Aí já é uma conjectura minha. O senhor não precisava nem perguntar nada disso. O senhor sabe de tudo, o senhor sabe de todas as coisas. Irmãos, é fato que Deus sabe de todas as coisas. A questão é que nós sabemos. É isso. Então, irmãos, eu quero pensar com vocês aqui acerca do seguinte: esse Pedro, no final de contas, apesar de tudo que ele disse, que ele fez,
Mas Deus, através do seu Filho Jesus, teve um cuidado todo especial com ele. A graça de Deus com Pedro foi algo extraordinário, apesar de Pedro ser o que ele era e fazer o que ele fazia. Irmãos, eu penso em mim, que se não fosse a graça de Deus, eu estaria absolutamente, totalmente arruinado, por uma razão simples. Tem coisas em mim que eu tenho grande dificuldade de declarar, e eu imagino que alguns de vocês aqui vivam situação idêntica. Tem vergonha, talvez, de que alguém saiba dessa coisa secreta que você tem. Mas Deus sabe disso e poupa-nos pela graça dele. Porque se ele for levar em conta cada detalhe, né? E aí, irmãos, eu quero pensar aqui numa palavra de Paulo muito interessante em 2 Coríntios, no capítulo 12, verso 9, quando ele diz que é na fraqueza que nós manifestamos a graça do Senhor. É na fraqueza que o Senhor Jesus se manifesta na nossa vida. Mas eu preciso reconhecer essa minha limitação. Posso lembrar aqui uma palavra de Pedro dizendo: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para, 1, nos perdoar os pecados, 2, nos purificar de toda injustiça. Porque, irmãos, nós somos injustos, nós julgamos pela vista, nós julgamos pelo que vemos, nós tiramos às vezes conclusões absurdamente equivocadas apenas por um comentário que fizeram. Nós vivemos um tempo perigosíssimo. As pessoas jogam pela internet uma informação e a gente cria uma indisposição com alguém, com alguma coisa, e depois a gente vai saber que aquilo ali foi algo apresentado fora de contexto. Não foi exatamente aquilo, não foi sobre exatamente aquilo que se disse, o que se disse. Não vou nem comentar aqui de mentiras que são ditas. Eu ontem assisti na palavra de um pastor, ele dizendo que a Globo, ela comentou que tentou um contato com ele para tirar dúvidas sobre o procedimento errado que ele estava adotando, segundo essa emissora, mas não conseguia contato com ele. E ele mostrando o seguinte: olha, é mentira deles, porque todos os dias eu falo com alguém da Globo, eles têm meu telefone, e eu em tempo algum, em momento algum, recebi qualquer contato para que eu tivesse o direito de resposta. É isso. Mas, irmãos, vamos em frente. Eu vejo aqui nesse momento um Pedro que não é mais aquele Pedro arrogante, aquele Pedro que se sente independente, que se sente capaz de resolver problemas, inclusive melhor que Jesus. Eu vejo um Pedro que está ali: Senhor, olha, o Senhor sabe. Adiantava ele querer imaginar que Jesus ia acreditar em qualquer coisa que ele dissesse, porque o Senhor Jesus sabe de todas as coisas. Esse é um fato. Irmãos, nós estamos num tempo de Páscoa, em que a gente pensa bastante
acerca da morte, ressurreição de Cristo, que a gente celebra esse tempo de mudança na história da humanidade. Vivemos a chamada era cristã, um evento que dividiu a história da humanidade em duas etapas, antes e depois de Cristo. Então, irmãos, é importante eu aproveitar esse tempo para refletir acerca da minha própria vida. Uma coisa importante para eu pensar é o seguinte: do que o Senhor tem me poupado? Eu tenho que pensar, porque se nós chegamos até aqui, não é porque a gente é bonzinho, é porque Deus tem nos poupado. Do que o Senhor tem me poupado? E outra questão importante, irmãos: como eu tenho valorado a marca de Cristo em mim? Tem algo que representa um pacto. Como é que eu tenho valorado isso? Como eu tenho mensurado essa coisa na minha vida? Quando eu estou no trânsito, estou no trabalho, estou não sei aonde, que alguém me fala ou faz alguma coisa, e aí eu faço que nem Pedro, eu acho o meu instinto, pá! Vejam assim, Deus notou que existe uma marca do sangue do Cordeiro na minha e na sua vida. Irmãos, partindo para a conclusão, essa graça de Deus, ela é tão maravilhosa, que ela nos poupa, mesmo quando desistimos de seguir em frente. No verso 3 do capítulo 21, Pedro parte com a seguinte expressão: vou pescar. Gente, ele fez um curso intensivo de 3 anos do lado do Filho de Deus, para depois ir pescar. Irmãos, vai pensando em você aí em particular, se não existem algumas coisas na sua vida que Deus te deu baitas oportunidades, te deu muitas condições para fazer algumas coisas em prol do reino dele, e você, depois de todos esses investimentos, vai pescar. Ou seja, volta a fazer o que você fazia antes, como se aquilo não tivesse existido, como se aquele tempo não tivesse acontecido na sua vida. Pedro chama a galera dele para pescar. Ele diz: eu vou pescar. E a galera faz o quê? A turma dele: vou contigo, estou contigo, estou indo pescar também. Irmãos, vamos pensar em termos práticos aqui. Houve um problema com o líder da igreja, ele ficou meio chateado. Como Pedro ficou aqui chateado, né? Como Pedro ficou desanimado, depois de, cara, eu sou um porqueira, porque Jesus disse que eu ia negar, eu falei que morria por ele, não pude nem confirmar que eu era discípulo dele, eu neguei ele 3 vezes. Mas nós somos até um pouquinho pior do que Pedro, que às vezes ninguém disse nada para a gente tão grave, e aí ele diz: eu não trabalho mais nesse ministério, não trabalho não. E aí eu saio, e aí o outro diz assim: ó, pastora Vânia, se não for você que estiver na frente, eu também estou fora. Já aconteceu isso com alguém aqui? Você já viu acontecer isso com alguém? Irmãos, quantas vezes alguém procura a liderança da igreja e diz assim: eu gostaria de exercer o ministério tal, mas eu gostaria que a igreja me ajudasse a fazer um treinamento. E aí a igreja vai lá, investe
investe no treinamento, termina o treinamento, aí um dia o pastor diz assim: olha, a cor mais bonita do mundo é o verde. Aí ele não gosta. Aí ele faz o quê? Não vou ficar nessa igreja, não vou, esse negócio de gostar de verde não é comigo. Peraí, meu irmão, você, no dia daquele culto de missões, no dia daquela pregação, você tomou uma decisão diante de Deus, de fazer, desenvolver, de investir em uma coisa, e um mês depois, um ano depois, você esquece tudo e diz: vou pescar. Eu fico imaginando, se não é Deus estar nos poupando todos os dias, né? Quanta punição eu mereceria por essas atitudes equivocadas. E aí você vê pessoas que é muito bem no ministério, desaparece. Ele é fulano. Nós somos poupados pela graça de Deus, viu, irmãos? Então, irmãos, mesmo quando desistimos de seguir em frente, Deus continua manifestando a graça dele em nossas vidas. Agora, eu posso melhorar isso avaliando o que é que Deus tem me chamado para fazer. Que direção Deus tem apontado para a minha vida? Irmãos, vou dizer uma coisa para vocês. Eu hoje tenho medo quando estou fazendo alguma coisa que eu gosto muito de fazer. Mas por que, pastor? Porque eu posso estar correndo risco de estar fazendo uma coisa só porque eu gosto muito de fazer e Deus não ter apontado aquela direção. Eu tenho que ir para casa, me ajoelhar no meu quarto e pedir a Deus misericórdia para que Ele me confirme se aquilo que eu estou gostando muito de fazer é realmente o que Ele me chamou para fazer. Se eu estou fazendo apenas porque eu gosto muito de fazer, ou se eu não estou fazendo algo que eu deveria estar fazendo e não estou fazendo porque eu tenho dificuldade de lidar com alguém ou com aquela situação, ou porque estou sem interesse em sair da minha zona de conforto. Irmãos, algumas coisas que nós fazemos na obra de Deus, algumas delas não são muito fáceis, não. Mas não é para você ficar se autoflagelando. Mas existem coisas que são verdadeiros desafios que nós temos que assumir, mas eu preciso ter absoluta certeza de que é o Senhor que está me chamando para fazer. E eu quero pensar agora num outro aspecto na vida de Pedro, esse diálogo de Jesus agora com Pedro, pensando sobre essa maravilhosa graça de Deus que nos poupa, mesmo quando não demonstramos disposição de amá-lo com toda intensidade. Qual é a pergunta que Jesus faz a Pedro? Pedro, você me ama mais do que todas essas pessoas? Irmãos, nós somos chamados para amar a Deus acima de todas as coisas, mais do que tudo que a gente possa imaginar. Esse é o primeiro mandamento. Aí eu me pergunto, é assim que eu tenho procedido? Eu quero dizer para você, meu irmão, que quando nós escorregamos nisso, nós abrimos pequenas brechas. E você sabe qual é o ser que gosta muito de pequenas brechas? O inimigo das nossas almas. E você pensa que ele chega
esperando uma grande brecha para ele entrar confortavelmente. Não. Ele só precisa de uma bem pequena. E depois ele vai se encarregando de abrindo espaço, ganhando espaço, e daqui a pouco ele já é o dono da situação. Falei recentemente sobre o tema quando o inimigo bate a porta. Ele se sente à vontade para bater a porta, porque ele anda ao derredor. Você tem uma brecha, ele vai lá, bate a porta, sabe que você vai atender. E uma coisa que eu destaquei naquele momento foi o seguinte: quando o inimigo entra, o que ele começa a fazer quando ele entra? Ele começa a dar ordens. Ele começa a dizer o que é que você precisa fazer. E é interessante que as pessoas concordam com uma facilidade impressionante. E depois ele vai dizer: aonde é que eu estava com a cabeça? Aonde foi que eu errei? Sei lá que perguntas que as pessoas vão fazendo depois que as consequências vão surgindo. Então, irmãos, Pedro, ele é perguntado sobre o sentimento dele acerca de Jesus, e ele dá uma resposta um pouco evasiva: sim, Senhor, mas tu sabes. Tá, Deus sabe, mas você sabe? Você tem consciência do quanto você ama a Deus? Eu preciso ter muito cuidado com isso, porque há um risco muito grande, irmãos, de qualquer coisa que acontecer, eu largar aquilo que eu precisava fazer, que Deus me pediu, e fazer outra coisa. Imagina quem gosta de viajar. Eu me lembro que a minha sogra, e ela gosta muito de viajar, e ela estava às vezes reclamando que não estava bem de saúde, que tinha um bocado de coisa para fazer, mas aparecia a oportunidade dela viajar, parece que tudo ficava bom. E ela ia embora, fazer aquela viagem curta, mas ia, né? Ela estava errada? Eu acho que não, mas o discurso ficava meio truncado no final de contas. Deus tem misericórdia de mim falando isso com minha sogra aqui. Irmãos, o quanto eu amo a Deus e ao Senhor Jesus. Indo agora para o final, irmãos, eu quero destacar aqui o momento em que Jesus faz a pergunta terceira vez. Terceira vez. O que o texto nos diz aqui, irmãos? Pedro ficou magoado. Ficou magoado. Irmãos, nós não gostamos de ser chamados a atenção. Nós ficamos magoados. Ficamos aborrecidos. Irmãos, a resposta de Pedro, meio evasiva, e a insistência de Jesus com ele era para chamar a atenção dele da responsabilidade que tinha sido colocada sobre os ombros dele. Ele tinha sido chamado para a aula. E o Senhor Jesus estava ali, poupando ele pela graça de Deus, para que ele pudesse repensar e assumir as responsabilidades dele. Irmãos, eu quero dizer para você que o primeiro sermão da igreja cristã, proferido por esse Pedro, foram mais de 3.000 almas convertidas. Imagina como é que foi a hora de batizar essa turmada toda. Coisa linda, coisa maravilhosa, extraordinária.
É isso, irmãos, que nos falta à igreja de hoje. É sermos crentes, igreja, que não foge da responsabilidade, que ama a Deus sobre todas as coisas e que não fica magoado com qualquer coisa. Mas que sabe colocar as coisas no devido lugar e saber que nós temos responsabilidade com o Senhor Jesus. Concluo a minha fala nesse momento aqui, e eu quero pedir a você, para nesse tempo de Páscoa, pensar o seguinte: tem algo que eu estou deixando de lado? Tem algo que eu combinei com Deus, que Ele pediu para mim há algum tempo, e eu não tenho mais me preocupado com isso, nem esquecido disso? O amor que eu tenho pelo Senhor, será que não está meio frio? Que eu preciso dar uma aquecida nisso? Será que talvez não está faltando humildade para fazer os consertos necessários? Eu estou meio orgulhoso, achando que não, eu acho que eu estou indo bem, eu estou legal. Você pensar sobre isso, porque essa acho que é a atitude mais apropriada quando pensamos em Páscoa. O quanto o Senhor tem nos poupado e o quanto nós precisamos pensar sobre os planos dele para a nossa vida. Oremos. Pai, nós te agradecemos as misericórdias do Senhor para conosco. Quero dizer ao Senhor, Pai, quanto amamos, quanto dependemos da tua graça, e dizer, ó Deus, do quanto nos alegra sermos poupados todos os dias pela graça do Senhor. Obrigado, Deus, pela sua disposição em colocar o teu próprio Filho na cruz para morrer em nosso lugar. E é no nome dele, Pai, que nós ousamos falar contigo nessa hora.